O contexto onde acontece isso, os capítulos anteriores você vai ver que no capítulo 14, o povo está atravessando finalmente o Mar Vermelho. O povo atravessa, o povo vê grande livramento que Deus concedeu a eles, o povo está livre finalmente dos 430 anos lá no Egito. Você consegue perceber que nasceram pessoas e morreram pessoas debaixo desse tempo? Consegue perceber que passou geração após geração e só ouviam falar o que Deus tinha feito em Abraão, o que Deus tinha feito em Isaac e Jacó, e eles viviam uma realidade de escravidão. E agora finalmente os olhos deles podem ver a grande libertação que Deus dá para o seu povo. Eu digo que muitas pessoas vivenciaram tempos onde só ouviram falar de promessas de Deus e do agir de Deus. Mas eu profetizo, nós somos a geração que vamos ver a mão do Senhor agindo em todas as horas, em todos os momentos, porque Ele é Deus que cuida de nós temos fé que Ele vai fazer. Você tem que agradecer a Deus, irmãos, que você nasceu nesse tempo. Porque eu creio que pessoas que aqui estão vão vivenciar os seus dias aqui e não vão ver a morte como muitos estão vendo. Porque nós somos a geração do arrebatamento. Deus vai chamar a sua igreja nesse tempo. Quando nós olhamos e vemos essa realidade, é esse tempo que eles estão vivendo. O tempo onde Moisés veio para anunciar, finalmente chegou a libertação. E agora, depois das pragas, agora finalmente eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho. Eu acho incrível que a tecnologia avança, mas tem milagres de Deus que a tecnologia não consegue chegar nem perto. O mar nunca se abriu para mais ninguém, mas se abriu para o povo de Israel passar. Porque Deus pode fazer coisas repetidas, mas Deus pode fazer coisas inéditas para o seu povo. Quando você clama e quando você confia, Ele há de fazer. Então o povo atravessa, e aí o capítulo 15 começa com Moisés liberando uma canção. Meu irmão, quem não cantaria naquele momento? Quem não cantou foi porque dançou. Miriam dançou na presença de Deus, Moisés cantou, todo o povo cantou, exaltou o Senhor. Se você pegar o tipo de canção que eles cantaram, pode comparar com Apocalipse 15, e você vai perceber que eles cantam da mesma forma. Eles exaltam o Senhor Deus da minha salvação, usa a palavra Yeshua. Eles glorificam Jesus, porque é o Cristo, o enviado, aquele que traz salvação. Eles estão jubilosos, eles estão felizes, porque agora não é hora apenas de agradecer, mas é hora de exaltar o Senhor. Finalmente chegou a nossa libertação. Talvez um salmo que daria para cantar, uma canção que foi composta, seria o Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe de volta ao de Sião, estávamos como quem sonham. Eu não sei quando você ganha uma grande vitória do Senhor, uma grande conquista, ou seja lá no seu trabalho, na sua família, é algo grande que acontece, meu irmão. Era esse sentimento que eles estavam. Era dessa forma que a canção fluiu. Só que o culto terminou no domingo, vamos dizer assim. Depois do culto, segunda, terça e quarta, 3 dias, eles estão caminhando. E aí bateu fome, e aí bateu sede. Só que nesse momento, o que eles reclamam é de sede. Até que eles chegam em Mara, e quando chegam em Mara, um vai gritando para o outro, Johnny e Marcinho, eles vão dizendo: olha, vem para cá, Alex, a gente encontrou uma fonte de água, vamos todo mundo saciar a sede. E eles vão com sede ao pote, ou com sede ao poço, ou com sede à fonte, ou sede às águas. E quando começam a beber, todo mundo começa a passar mal, e todo mundo percebe que as águas lá eram amargas. Que frustração, irmãos, é quando você está na sede de fazer algo e você acha que vai dar certo e não consegue. Que frustração. Que frustração, você está tão perto da bênção e você acha que aquilo ali vai te saciar finalmente e não sacia. Que frustração é você estar achando que ali já é a sua resposta e ainda não é. Eu temo que nesse tempo nós não saibamos lidar com frustrações. Às vezes a gente caminha no evangelho raso, onde
Eu só sigo a Deus quando Ele faz tudo que eu peço a Ele. E a gente mostra que a gente quer mais milagre do que o próprio Senhor. As pessoas de verdade não querem Deus, de verdade as pessoas querem a proteção de Deus, as pessoas querem os milagres de Deus, as pessoas querem a mão de Deus. Porque aqueles mesmos que louvaram que o céu desceu, a igreja subiu, que foi até para um lado, pularam para o outro, receberam algo novo naquele tempo que atravessaram. Esse mesmo povo, irmãos, que engrossou o coro de Moisés, que dançou junto com Miriam, esse mesmo povo começou a reclamar, a murmurar e dizendo: a gente vai morrer aqui. Moisés, o que é que nós vamos beber, Moisés? E às vezes quando tudo vai bem, quando a gente vem de uma vitória, uma grande vitória, a gente está num nível de adoração fervoroso. Mas às vezes nem precisa se passar muito tempo não. 3 dias é suficiente para que você comece a esquecer o que Deus fez na sua vida no passado. E o sentimento de ingratidão roubar o lugar da gratidão que você tem que ter a Deus. Estava conversando com um pastor. E geralmente a gente pensa assim, né? Eu vou entrar o ano, eu quero entrar mais forte, eu quero avançar de nível, eu quero estar numa posição maior. E o sentimento nosso para esse ano de 2021 foi diferente. Eu quero chegar em 2021. Se eu for chegar menor, amém, porque muitos não conseguiram chegar. O que eu tenho que entender é que eu tenho que avançar, e se eu estou aqui foi porque Deus me permitiu viver para estar aqui. Então meu sentimento tem que ser de gratidão, Senhor. Se Deus não quisesse mais contar comigo, irmãos, se Ele tivesse outros planos para mim, Ele tinha me levado para a eternidade. Porque na eternidade Ele continua tendo planos. E quando nós olhamos esse mesmo povo que adorou há 3 dias atrás, agora está murmurando e agora está com um sentimento: eu vou morrer de sede aqui no deserto, sendo que tinha águas à frente, embora não podiam tomar. Eles não se viram para Deus, eles se viram para o líder, se viram para Moisés. E dessa vez resmungam com Moisés. Moisés corrige a rota e Moisés vai até Deus. E se nós fôssemos olhar a Bíblia, o que a Bíblia mostra para nós é o mesmo discurso de Jesus. Quando lá em Mateus 6, ele está falando sobre as preocupações da vida. E ele fala que a gente fica preocupado, a gente fica dizendo: o que vai ser dos meus dias? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? É o nível de preocupação que os filhos não precisam mais ter. É o nível de preocupação que você que é servo de Deus, que serve Ele de verdade, tem que entender que Ele não vai deixar você padecer. O povo não entendeu que Deus usou a sua mão poderosa para fazer sinais no Egito e poupou o povo o tempo todo. O povo não entendeu que Deus salvou eles por um caminho em um mar vermelho, está conduzindo eles no deserto. Eles não estão entendendo que Deus continua sendo o Senhor sobre eles. Irmãos, às vezes quando a gente começa a murmurar ao Senhor por causa de uma coisa, a gente esquece de todo o redor que Ele está fazendo. A gente murmura pela cozinha cheia de louça para lavar, mas a gente não agradece porque teve comida para sujar a louça. A gente vê a casa bagunçada, mas a gente não agradece porque tem uma casa para bagunçar. Então, esse é o tipo de coisa, a gente está focado no problema, e Deus tem um cenário todo que Ele preparou para você viver. Mas Deus tinha tanto amor por aquele povo, ou talvez o nível de tolerância estava bom, ainda não tinha enchido demais. Deus fala para Moisés: Moisés, olha ali um arbusto, Moisés, olha ali um pedaço de lenho, pega ele e joga na água, que a água vai ficar boa. Alguém poderia dizer que os frutos que estavam lá seriam algum tipo de fruto que quando joga na água, a água se torna própria para beber. A gente já viu um milagre acontecer assim, na Bíblia semelhante, quando as águas são impróprias, e Eliseu joga sal na fonte e a água fica boa para consumo. Mas nós temos que olhar e observar que dessa vez o que foi jogado lá foi um pedaço de lenho, foi uma madeira. E a gente não pode deixar de lembrar que a minha vida e a sua vida era uma vida amarga. A minha vida e a sua vida é uma vida frustrante. A minha vida e a sua vida era uma vida onde nós não tínhamos cura, disposição de cura. O pastor Deus chorou sobre isso, leu sobre isso. Mas até o momento que
uma cruz, um madeiro entrou na nossa história e mudou a nossa história. Aquilo que era amargo agora virou doce, aquilo que matava agora traz vida, aquilo que feria agora cura. Isso é que aconteceu na nossa história. E se for aplaudir, aplaude direito ao Senhor. Ora, labaxer, me anda labá. A nossa vida, irmãos, sem o Senhor é uma vida completamente amarga. Como é que nós podemos viver nesse tempo se não tiver o Senhor com a gente? A amargura está estampada no rosto daqueles que não têm o Senhor. Mas quando você tem Deus, você sabe, a experiência pode ser amarga, mas daqui a pouco vem a cruz e muda todo o cenário, muda o sabor, e você começa a ver uma outra percepção. Você tem outra percepção da vida. Você começa a enxergar por outra ótica. Você tem que deixar a cruz te transformar e te curar, tirar aquilo que estava trazendo amargura para você. Lance isso até o Senhor. Permita a cruz entrar nessa história e transformar as águas da sua vida. Porque isso faz parte de um processo que Deus tem para você, para que Ele possa te levar além. As águas de Mara na vida de um cristão, as águas de Mara na nossa vida, elas fazem parte de um processo de Deus, para que nós possamos caminhar até um lugar que Ele tem reservado para mim e para você. Então Mara é o lugar onde nós somos provados, Mara é o lugar onde nós somos testados, Mara é o lugar onde nós sabemos se nós servimos a Deus na teoria ou na prática. Mara é o lugar onde nós vamos saber se nós podemos servir a Deus só quando o sangue está frio ou quando o sangue esquenta, se eu consigo continuar servindo a Deus. Porque, irmão, quando a gente começa a pregar aqui, começa a falar, começa a sentir esse clima de adoração, você acha que você é o super-homem no seu caráter, a Mulher Maravilha no seu caráter. Mas é amanhã no dia a dia, ou quando chegar em casa, quando o sangue esquenta e o que sai da sua boca. E quais são suas atitudes? O que você faz para se distrair? O que você tem feito no seu lazer? O que você tem assumido de compromisso? Quando o sangue esquenta, quando a vida está atuando, é que a gente percebe se a gente está pronto para sair de Mara ou se a gente vai continuar bebendo as águas de Mara. Porque a proposta de Deus não era que o povo permanecesse ali em Mara. Todo deserto era lugar de passagem, Mara então era o lugar que era só para renovar as baterias. Talvez se o povo esperasse um pouquinho, o povo não ia experimentar água amarga. Mas o povo pulou na frente de Moisés. E depois que experimentaram, aqui vieram pedir para Moisés corrigir. Você tem que esperar a ação de Deus na sua vida. Não mete as caras antes, não. Porque senão você pode se machucar. Se as águas, ao invés de serem amargas, fossem venenosas. Quando nós olhamos o que Deus fala aqui, nós temos que entender que Ele está dizendo para nós. O finalzinho do 25 fala bem assim: em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova. Às vezes você não está percebendo, mas você está sendo testado. Deus está permitindo situações para testar sua fidelidade. Deus está permitindo situações para saber se você pode avançar de nível. Deus permitindo situações para saber se você está pronto para galgar um lugar maior. Embora nosso coração não esteja nisso, como nós dissemos, a gratidão de termos do Senhor, estarmos vivos, é o que nos move. Mas a proposta de Deus não é que você viva uma vida em Mara. Deus chamou você, quando Ele tirou você do Egito, não falou: vocês vão atravessar o mar e vão viver em Mara. Não. Mara é lugar de passagem, deserto é lugar de passagem. Eu vou tirar vocês, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Então, se você não se estabelecer em algum lugar, tem que ser um lugar que seja ao menos semelhante a isso. Mara não era lugar para firmar acampamento. Mara não era o lugar onde eles tinham que estar tendo esse sentimento. Foi algo que aconteceu no meio do percurso, que veio para trazer algumas manchas na história. Mas Deus pega e Ele fala: vou começar a dar as leis aqui. Eu vou começar a trazer ordenanças aqui. E diz bem assim: se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus,
e se fizerem o que ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos, obedecerem a todos os seus decretos, eu não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, pois eu sou o Senhor que te cura. Ele revela o nome ali, ele revela: eu sou Jeová Rafá, eu sou aquele que trabalha com cura. Projeto de vida, a gente fala muito sobre o nome de Deus, Jeová Jirê. Jeová Jirê se revela para nós, mas Jeová é o nome de Deus como Senhor. Você tem que saber que ele tem um lado também de cura. Ele tem um lado onde ele é o médico dos médicos. Ele tem um lado que é o Jeová Rafá. E ele quer manifestar a cura dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa nação, sobre as nações da terra. Tudo isso se nós começarmos a buscar mais o Jeová Rafá. Entenda que o mesmo Deus que enviou as pragas para o Egito está dizendo: para eles a praga, para vocês a cura. Quando ele está dizendo isso, nós estamos percebendo que ele falou: eu não vou trazer sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Ele não está dizendo nenhuma das doenças que já existiam lá. Ele falou: não, eu liberei algumas doenças para lá, mas para vocês são o meu povo. Vocês vão caminhar tendo cura, vão caminhar tendo a ação minha. Vocês vão saber que eu sou o Senhor que sara vocês, como eu pude sarar essas águas. Então permita que o madeiro possa sarar vocês, permita que o lenho possa sarar vocês, permita que a cruz possa sarar vocês. E quando nós permitimos, quando nós seguimos nesse nível, aí nós começamos a chegar a um lugar onde, ainda que não seja a nossa terra prometida, seja um lugar que a gente pode até armar acampamento por um tempo. Deus pode providenciar um oásis para você no meio do deserto. Eu vou repetir para você: Deus pode providenciar um oásis para você no meio do deserto. O que é o oásis no meio do deserto, irmão? Para nós, espiritualmente, você percebe que Jesus libera isso para o seu povo. Você percebe que Deus faz isso na história do seu povo. Você percebe que em alguns momentos de tribulação terríveis, Deus intervém trazendo oásis, ou trazendo escape, trazendo alívio. Percebe que Nabucodonosor ia acabar com a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele esquentou a fornalha 7 vezes mais. E todo mundo pensou: vai ser o fim deles. Nabuco pensou, os soldados pensaram. Mas quando jogaram os jovens amarrados, eles não caíram no fogo. Eles foram recolhidos pelo Espírito Santo, que protegeu eles e não permitiu que nenhuma chama pudesse queimar o seu corpo. Pelo contrário, caíram amarrados. Quando foram ver, eles estavam desamarrados dentro da fornalha. Se o fogo pegou, pegou para queimar as cordas, mas no Filho de Deus não tocou. Quando você perceber os discípulos caminhando, os discípulos no barco em meio à tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas. Quando Pedro caminha, como eu disse, ele não caminhou em cima de uma trilha de pedras ou um banco de areia. Não, ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Jesus preparou um oásis. Tem vezes que você vai passear no meio da tempestade, as pessoas não vão entender. As pessoas vão dizer: por que ele faz isso, ela faz isso, é irresponsável. Não, eu estou caminhando no meio da tempestade porque eu tenho fé que o Senhor está fazendo algo por mim. Eu estou no deserto, estou, mas não quer dizer que eu tenho que padecer no deserto. Eu posso estar vivendo no meio de um oásis. E quando eles estão saindo de Mara, o percurso seria assim, ó. Seria a parte do triângulo, só que Deus faz eles descerem e fazer dessa forma. Quando eles descem, é para que eles possam encontrar um lugar chamado Elim. Elim no singular significa carneiro, no plural significa árvore. Eu não entendi nada. Mas os dois apontam para Jesus, porque fala de árvore ou fala de ramos. E nós vamos saber que ele é a nossa videira e vamos saber que ele é o cordeiro que foi entregue por nós. E quando chegam lá, aí finalmente eles que estavam morrendo de sede vão encontrar o que lá? 12 fontes de água e 70 palmeiras. E aí sim, eles acampam nessas águas. Mara te testa e te prova, para saber se você está pronto para chegar em Elim.
para saber se você está pronto para acampar junto às fontes de águas, para saber se você está pronto para acampar junto às fontes que o Senhor tem liberado para você. Sombra e água fresca é o que eles encontraram no meio de um deserto que mata pessoas, um deserto que faz com que as pessoas não aguentem passar semanas lá, dias lá. Esse povo acampa lá porque eles têm sombra e água fresca, eles têm a sombra de palmeiras, eles têm 12 fontes de água para que eles possam beber. 12 tribos de Israel, 12 discípulos. Nós vamos perceber o 12 como o governo do Senhor. Você tem que estabelecer em um lugar assim com o governo de Deus sobre a sua vida. Para nós, 12 meses do ano, eu quero dizer que não vai faltar água pura para você beber esse ano. Eu quero que você saiba que esse ano Deus vai sustentar você do início ao fim. De janeiro a dezembro, você vai ter a mão de Deus sobre você. Se estabeleça nesse lugar que é no Senhor. Quando a gente olha, se você for buscar, você vai conseguir encontrar o significado dos 70, porque você vai perceber que primeiro era 12 discípulos, depois logo mais à frente, ele sai de 2 em 2 de 70. Você vai perceber que esse mesmo povo que agora está caminhando no deserto como uma grande multidão, eles chegaram no Egito como 70. Foi a casa de José, foi os filhos de Jacó, quando desceram para lá eram 70. Você vai perceber que desde o dilúvio, se você contar a genealogia de Noé, sai de Noé 70 nações. O 70 está bem presente na Bíblia, 70 semanas de Daniel, que tem tudo a ver com uma mensagem de escatologia, de tempos que a gente está vivenciando. Mas eu não quero me ater isso, eu quero me ater a nós estarmos acampados nesse lugar, aonde Deus providencia para nós um lugar de descanso, um lugar de refrigério, em meio a todo o calor que o deserto está provocando. Esse lugar é um lugar que é tido como um oásis, embora um oásis faça com que muitas pessoas tenham miragens, porque no momento em que você está desesperado, você começa a ter miragem por alguma coisa que vai trazer alívio para você. E eu quero dizer que esse oásis, ele não era uma miragem, não era uma ação, ainda que pudesse ser espiritual, não era algo físico para eles, porque o mesmo Deus que é espírito trabalha nesse plano físico, porque Ele formou a terra para que você pudesse habitar. E quando nós percebemos isso, nós vamos entender que Deus pode trabalhar sim, fisicamente em nós. Talvez você esteja atolado de tantas coisas que aconteceram, sobrevieram sobre você. Talvez seu semblante, você entre cansado ainda nesse tempo, porque nós vivenciamos uma realidade, sabemos que as coisas ainda não melhoraram, não acabaram. Mas quero dizer que ainda que nós estejamos caminhando no deserto, nós vamos estar caminhando estabelecidos em Elim, estabelecidos junto às fontes do Senhor, junto às correntes de água, e nós vamos ver a mão do Senhor cuidando de nós em todo o tempo que nós passarmos por esse lugar, até chegarmos na nossa terra prometida. Elim é esse lugar é no Senhor. Você tem que ter convicção de que Deus vai te conduzir até esse lugar. Poderia lembrar do Salmo 1, o pastor Denilson gosta de falar dele, volta e meia, quando nós vamos ter algum momento de oferta, de adoração. Porque fala de um homem justo que é assim, plantado junto às águas. E aí você floresce, com certeza. Mas estudando sobre essa palavra, irmãos, e vendo como a Bíblia é ligada o tempo todo, eu encontrei nessa palavra algo para mim e para você. Não apenas para o povo de Israel, mas para todo aquele que crê e caminhar com o Senhor. Em Apocalipse capítulo 7, nós vamos ver uma semelhança com o texto de Êxodo capítulo 15. Porque no capítulo 7, se quiser pode acender a luz um pouquinho, Mateus, tem gente querendo abrir para ler. Apocalipse 7. Você vai perceber uma grande multidão que está vestida com vestes brancas. E ali nós estávamos diante de uma grande multidão também. O 9 fala bem assim, 7 a partir do 9. Depois disso eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos, línguas
em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Olha só, você sabe o que é palma? Palma é a folha da palmeira. Aí eu lembro de Elim, já começa daí. O que ele segurava na mão era a folha de palmeira, mostrando para nós que as 70 palmeiras lá não falam sobre um descanso apenas terreno físico, mas fala de um descanso espiritual e eterno para nossas vidas. E clamava em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, ao que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões, dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, força e poder, seja ao nosso Deus para todos sempre, amém. Eu lembro que Moisés cantou e o povo cantou. Verso 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha o 16, irmãos. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso é tremendo demais, irmãos. O povo reclamou de sede, mas quando nós estivermos diante do trono, o Cordeiro já disse: lá não tem mais fome, lá não tem mais sede. E vem comigo, eu vou te conduzir até onde tem as águas vivas para você. Quando nós falamos acerca das 12 fontes, nós vamos perceber uma ligação direta, que Jesus estava conversando com aquela mulher em João 4, e falando: se você beber de mim, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Uma água viva vem de você. E quando ele fala em João 7, ele fala sobre a ação do Espírito Santo trazendo essa água viva. Então 12 fontes nós vamos remeter aos apóstolos, porque Jesus liberou sobre eles, eles eram fontes. E se de Noé saiu 70 nações, e se nós estamos incluídos no desfecho dessas nações, no desmembrar dessas nações, ao termo do Senhor, Ele vai nos tornar uma fonte de água viva para que nós possamos saciar a sede daquelas pessoas que necessitam. Até chegar ao ponto, irmãos, em que vivemos a nossa vida aqui, gastamos a nossa vida aqui, passamos nossos dias aqui, mas temos uma certeza: nós temos um Senhor que está sentado no trono. Esse é o pastor que vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima. E lá nós não vamos mais reclamar de fome, você não vai mais precisar reclamar de sede, você não vai precisar mais saber que o sol está te afligindo, como aconteceu no deserto com aquele povo. E como que eu vou chegar nas águas? Eu vou correr na frente? Não, eu espero, porque é o pastor que vai me conduzir a essas águas. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero terminar essa mensagem com você de pé. Pode deixar a luz mais baixa, nós vamos ter um tempo de oração ao Senhor. Eu quero dizer para você que esse ano de 2021 Deus vai te sustentar. Você não pode duvidar do poder do Senhor. Ele já mostrou na sua trajetória, na sua história, que Ele sabe dar conta da sua vida. Eu não sei se eu contei isso aqui na igreja em algum momento, na virada ou não, mas ontem eu preguei para uns pastores na Serra e eu lembrei. Umas semanas atrás, antes do Natal, a gente estava conversando lá em casa, eu e a pastora. E nós falamos acerca disso, né, de a gente não ter o hábito de fazer o culto de Natal no dia 25. Na verdade, poucas igrejas quadrangular fazem. E a gente estava falando, né? Teria que ser uma programação diferente, quem sabe uma cantata. Aí a pastora falou: talvez um teatro, né? Um teatro no nível do Giovanni Si. E Giovanni Si, ele veio aqui já algumas vezes. E aí, ela estava na sala com o Eloá, eu estava na cozinha.
Quando ela falou isso aí, eu falei assim, pois é, né? Eles são um ministério que vivem de ofertas pelos lugares por onde eles passam. E esse ano, da maneira como foi, muitas igrejas fecharam as portas nesse aspecto. Muitos estados ainda não estão tendo tantos cultos presenciais. E principalmente igrejas com o porte onde eles estavam, eles acabaram recolhendo suas equipes e ficaram na base. Cada um foi para suas casas e a base da equipe permaneceu lá. E quando a pastora falou isso comigo, eu falei bem assim, pois é, como que será que eles foram sustentados esse ano? Na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, da mesma forma que você, da mesma forma que a sua igreja, da mesma forma que a sua família, da mesma forma que cada pessoa que eu tenho cuidado nesse tempo. Foi como, parece que é uma palavra simples para você, irmãos, mas foi como uma chinelada da mãe quando vem na sua direção. Foi o que pegou certeiro em mim, porque quando eu falei, pois é, como que eles foram sustentados, Deus já sondou meu coração, Ele percebeu que eu tinha duvidado que o projeto missionário deles iria vencer a pandemia. E Deus quis mostrar que em meio à pandemia ou fora da pandemia, quem te sustenta é Ele. Quem cuida da sua vida é Ele. Deus fez eu entender que nós não precisamos temer nesse aspecto que vai sobrevir, o que estão tramando aí nas grandes mesas aí de negócios contra nós. Porque uma coisa certa, ninguém vai fazer nada contra a minha vida e a sua vida, se não for permissão de Deus. E pelo que eu conheço Deus, Ele não vai permitir que toque na sua vida. Se eu conheço Deus, Ele já tem uma agenda preparada desde antes da fundação do mundo, e nós estamos vivenciando essa agenda. O homem pode tentar acelerar como for, Deus pode retardar como for, porque nós sabemos a mão do Senhor que rege tudo isso aqui, porque sabemos a terra, ela jaz o maligno, mas quem está com Deus, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então Deus vai te sustentar nesse ano, como te sustentou no passado, os anos anteriores, como sustentou aquele tempo que você achou que não ia dar certo, aquele tempo que você achou que ia romper, que ia quebrar no meio, que ia falir, que as coisas iam acabar. E quem te sustentou foi Deus, e Ele está dizendo, eu vou continuar sustentando você, eu vou continuar cuidando de você. Mas sabe de uma coisa, quando as águas amargas vierem, não se esqueça que eu estou trazendo prova sobre você, para saber se você está pronto para me te levar para Elim, saber se você está pronto para me te levar junto às fontes, para o lugar onde eu quero que você esteja, que você habite. Eu quero saber se você está preparado para vivenciar essa vida aqui, ainda que ela traga amargura para você, ainda que ela traga dor para você, ainda que você reclame de fome em algum momento, ainda que você reclame de sede em algum momento, mas eu quero que você possa permitir que a cruz faça transformação em você. Eu quero que você permita que as suas vestes sejam limpas e alvejadas no sangue do Cordeiro, porque eu tenho um lugar reservado para você, junto com a grande multidão. Eu quero levar vocês para um lugar onde as águas são boas, aonde tem fontes de águas, aonde eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Meu irmão, minha irmã, queria muito dizer que esse é o último choro para você, mas se você tiver fé em Deus, da forma como você tem chorado, essa noite é a última vez, porque o Cordeiro que está no trono está no meio da igreja, passeia no meio de nós, e Ele tem o poder de enxugar dos seus olhos toda lágrima. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui no meio de nós? Então é o Cordeiro que está passeando no meio de nós aqui. Ele veio dizer para você, Quadrangular de Bela Vista, coragem, eu sustento, coragem, eu protejo, coragem, olha para o céu, de dia, veja a minha nuvem sobre vocês, de noite, veja a coluna de fogo sobre vocês, coragem, eu estou no meio de vocês. Me canta, nós vamos adorar o Senhor um pouco aqui. E não é o momento de você assistir uma adoração, mas é um tempo que nós fazemos como aquele povo. Não o que saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho. Não, como o de Apocalipse 7, que tem as suas vestes brancas,
lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro, que reconhece que o pastor está com eles em todo momento. O pastor não te leva para águas turbulentas, mas te leva para águas tranquilas. O pastor não te leva para morrer de fome no deserto, não, ele tem pastos verdejantes para você. E ainda que no meio do percurso apareça, como apareceu em 2020, um vale extenso de sombra e morte, lembre-se que ele vai na sua frente, dizendo: vamos atravessar isso juntos. Vamos atravessar isso juntos. Ei, não pare aí, Mara, não. Vamos atravessar isso juntos. Ei, não pare em 2020, não. A gente chegou em 2021. Vamos atravessar isso juntos. Ei, não pare, não. Vamos estabelecer só quando chegar em Elim. Por enquanto a gente está atravessando tudo isso aqui. Oh, levanta suas mãos aos céus. Vamos adorar um pouco ao Senhor aqui antes que a gente possa orar. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério. Deus tem refrigério para a sua dor. Deus tem refrigério nesse tempo. Deus tem refrigério nesse tempo. Se você sentir vontade de liberar o seu som, libera o seu som. Se sentir vontade de gritar, grita. Vontade de chorar, chora. Mas uma coisa é certa, você está fazendo isso diante de Deus. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Cante isso, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, aproveite esse tempo para adorar um pouco ao Senhor. Você está em um lugar de refrigério. Você está no Senhor nessa hora, então aproveite esse tempo. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde seus medos não te dominam mais. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declare isso para sua alma. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é em ti, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declare isso para sua alma. Esse lugar é no Senhor. O meu descanso está no Senhor. O meu descanso está no Senhor. Esse lugar é o meu descanso está no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Escuta, para que eu possa orar por você, para que eu possa orar por todos nós. Tem gente que não entende
Quando você está lá no serviço, você está no meio daquela tribulação toda, aquele ambiente conturbado. Aí você pede para dar uma saidinha. Às vezes você vai no banheiro, vai na cozinha, vai no almoxarifado, dá uma saída. E parece que você abriu um portal, onde você se entrega a Deus ali, Deus renova você. E você volta outra pessoa. Pau quebrando dentro de casa, você pega, entra para o seu quarto, fecha a porta, curte o tempo com Deus ali. E quando você volta renovado. As pessoas não entendem isso. Eles querem saber onde é o seu lugar de descanso. E o seu lugar é no Senhor. As pessoas não conseguem, porque as pessoas vivem cansadas, irmãos, nesse tempo. No tempo mais alto das restrições da pandemia, a pastora Daniela ficava em casa, ou ficava na casa da minha sogra. E aquelas quartas-feiras que eu vinha para cá à tarde, os domingos à tarde, a gente não podia ter culto. Tinha dias que eu não queria atender ninguém, tinha dias que eu deitava nesse altar aqui. Eu só vinha buscar reforço no Senhor. Eu saía de casa moído, irmãos, e eu voltava para casa como tivesse renovado a bateria, porque o lugar no Senhor, Ele traz descanso para você. Não é um portal fictício que você abre, mas na verdade você abre um portal da glória sobre você. Porque Jesus, quando saiu da terra, antes mesmo de sair, no capítulo 14 de João, ele disse: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. E ele diz assim, terminando 2: eu vou preparar lugar para vocês. Para que eu ore, só entenda uma coisa: não é porque a sua casa é grande, quer dizer que cabe qualquer pessoa lá. Talvez você tenha um cômodo sobrando na sua casa, mas você não vai liberar esse cômodo para mim. Talvez sua casa tenha muitos quartos, muitas moradas, mas você não sai pegando morador de rua e bota dentro de casa. Jesus está dizendo: na casa do meu Pai tem muitos quartos, tem muitas moradas, mas eu estou indo preparar um lugar para vocês. Lá tem lugar para vocês, lá tem morada, mas tem lugar para vocês. Vocês vão ter acesso a esse lugar. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês seguirem os meus decretos, se vocês se converterem dos maus caminhos, se vocês permitirem a cruz trabalhar em vocês, tem um lugar reservado para vocês. Isso Jesus quis dizer. Então, enquanto eu não subo para esse lugar, quando eu preciso, esse lugar desce até mim e traz renovo, porque o meu lugar é no Senhor, o seu lugar de descanso é no Senhor. Você não precisa de um lugar geográfico para que você possa descansar, não. Qualquer lugar onde você estiver, o Senhor está com você lá, e Ele libera descanso para você, Ele libera harmonia no lugar onde você está, Ele libera a solução para esse ambiente. Você pode estar no lugar onde a morte está imperando, mas você tem vida lá. Ei, você pode estar trabalhando na área de frente aí na saúde, como a Josi, como a Verônica, como outras pessoas, mas sabe de uma coisa? Nesse lugar o Senhor está com você lá. Ainda que seus olhos vejam morte, o Senhor já está vindo em você. Oh, ainda que você veja tragédia ao seu redor, saiba que o Senhor te guarda por onde você passar. Esse lugar de descanso é no Senhor. Ora lá, anda lá. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Coloque a mão na altura do coração. Senhor Deus e Pai, eu clamo a Ti, Deus, para que o Senhor libere para nós esse acesso, para que possamos saber, ó Pai, que as águas de Mara, que 2020 nos provou, nos testou ao limite, à exaustão, Deus. E honestamente podemos ter sido reprovados algumas vezes, mas o Senhor nos permitiu chegar até aqui. E nós entendemos que a partir do momento que a cruz, que o madeiro faz o seu papel na nossa história, nós permitimos a transformação em nós. E nós vamos viver nossos dias aqui, sustentados pela Sua palavra, estabelecidos, Deus, nos estatutos do Senhor. E espiritualmente
É como se estivéssemos vivendo em Elim, no oásis, meio a esse deserto, com sombra, com água fresca. Mas, ó Pai, não tira de nós o desejo de nós chegarmos à nossa terra prometida. Elim é bom, Elim nos dá refrigério, mas o lugar que o Senhor nos chamou para estar não é Elim, o Senhor nos chamou para ir para a terra prometida. Então que possamos se equipar em Elim, possamos se restaurar em Elim, possamos se estabelecer em Elim, possamos descansar em Elim, mas possamos pegar o pé na estrada novamente até chegar à nossa Canaã celestial, porque lá sim o Senhor vai estar nos esperando, Deus, para enxugar nossos olhos toda lágrima. Lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem fome, lá não tem sede, lá o próprio Cordeiro é quem nos guia. Tu és nosso pastor e queremos estar bem junto a Ti, Deus. Injeta ânimo essa noite, injeta ânimo essa noite, injeta refrigério essa noite. Oh Pai, injeta em nós a sua vida essa noite, injeta a vida em nós essa noite, injeta a vida em nós essa noite, injeta a sua vida em nós, injeta a sua vida em nós, entra com a sua vida em nós, Senhor. Isso, Espírito Santo começa a fluir dentro de nós, Espírito Santo começa a liberar a vida em nós, Espírito Santo libera a vida, Espírito Santo libera a vida, Espírito Santo nos dá força e vigor. És tudo que eu preciso. Você pode cantar isso, tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Oh, levante as mãos aos céus, em posição de rendição ao Senhor. Você pode dizer algumas palavras de gratidão ao Senhor nessa hora. Palavras de gratidão a Ele, que saia dos seus lábios palavras de gratidão nessa hora. Isso, libera o som, libera palavras de gratidão ao Senhor. Diga palavras de exaltação a Ele também, para que Ele possa saber que aqui tem um povo que crê nele, um povo que vive por Ele, um povo que confia nele, um povo que espera por Ele, um povo que sabe que tudo que precisamos está nele, e Ele é tudo que precisamos. Oh Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Senhor, essa noite nós não vamos dar bênção apostólica aqui não, Deus, porque nós queremos que essa palavra percorra conosco durante todo 2021. Nós pedimos ao Pai que o Senhor possa fazer com que esse culto permaneça durando, Deus, no trabalho, Senhor, durando em casa, durando, ó Pai, até mesmo no período de lazer. Por onde passarmos, ó Pai, possamos lembrar, Deus, desse culto e saber, Pai, que quando aparecer a frustração, quando aparecer o amargo, opa, tem um teste aí, isso não vai me prender. Eu não vou experimentar dessas águas, eu vou caminhar um pouquinho mais para chegar nas águas de Elim. Eu não vou beber de águas de mar a mais, agora eu vou beber das 12 fontes de Elim. Eu vou saber que Deus tem algo melhor preparado para mim. Eu não vou precisar ficar vivendo na reserva e tendo que abastecer em qualquer lugar, não. Eu vou andar com o tanque cheio e eu vou escolher aonde eu me abasteço. Senhor, que seja um tempo onde nós sejamos sustentados pelo Senhor. Senhor, eu profetizo esse ano, Pai, o Senhor sustentando cada casa e cada família. Eu profetizo, Pai, uma ação do Senhor nova, e o Senhor trazendo renovo sobre as ações que o Senhor tem sobre nós. Eu profetizo, Pai, que o Senhor vai sustentar em cada área, Deus. O Senhor sustenta nosso físico, sustenta nossa alma, nossas emoções, sustenta o nosso psicológico. Senhor, sustenta a nossa vida espiritual em Ti principalmente, e que possamos, ó Pai, trilhar esse caminho, caminhar por 2021 numa certeza: Tu és o Deus que nos guarda, nos protege, e o Deus que nos dá descanso, Pai. Por isso, ó Pai, nós se apegamos a Ti e sabemos que essa palavra vai se cumprir sobre nós, no nome de Jesus. E a igreja confirma: está ligado na terra?
Está ligado na terra? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor nessa hora?